Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Marchini, supervisor da Residência de Medicina de Emergência. Neste quarto episódio está aqui comigo o Dr. Júlio Alencar, médico assistente do serviço e, junto comigo, coordena a programação didática dos residentes. Hoje vamos analisar um estudo muito comentado nas redes sociais, efeito do uso do BUGE versus tubo endotraqueal com fio-guia na primeira tentativa de intubação, com sucesso entre pacientes com via aérea difícil, submetida à intubação de emergência. O estudo foi descrito por Brian Driver, ele é do grupo do Hennepin County Medical Center em Minneapolis, nos Estados Unidos. Dr. Júlio, tudo bem? Júlio, tudo bem? Como é que é um BUGE? Bom, Júlio, o BUGE é um introdutor de tubo orotraqueal. É um aparelho criado por Macintosh em 1949, que tem por indicação precisa ser usado em laringoscopias com visão difícil ou com pacientes com falência de primeira tentativa de intubação. Essa indicação é a original de quando ele foi inventado, é isso? Assim, o grupo do Condado de Minneapolis tem tentado aumentar um pouco as indicações do BUGE, e é isso que a gente vai discutir nesse artigo. O BUGE é como se fosse um trilho, então, para o tubo endotraqueal entrar na via aérea? Isso, exatamente. O BUGE, a indicação é passar na via aérea, principalmente aquelas vias aéreas difíceis, como a Killer 3 e 4, que você não consegue ter uma visualização adequada dessa via aérea. Você passaria o BUGE, e aí, uma vez passado o BUGE, você passa o tubo endotraqueal por dentro do BUGE, né? O fio-guia não faz esse papel? O fio-guia faz esse papel, mas a gente tem que pensar no BUGE como um aparelho que vai te ajudar. Ele é maior do que o fio-guia, ele passa primeiro. O fio-guia, ele nunca sai do tubo, né? De fato. O BUGE Se ele estiver fora do tubo, tem alguma coisa errada, né? O BUGE você vai passar primeiro, você vai geralmente sentir os anéis traqueais na passagem, você vai conseguir saber que você está dentro da via aérea, você vai ter um stop quando você chegar na carina. Então o BUGE tem suas indicações e ele é um grande auxílio na hora de intubar um paciente. Então muito bem. E aí eu falei o título do estudo, é complexo esse título. Vamos dissecar aqui exatamente o que eles buscaram fazer nesse estudo, o que eles estavam testando. Isso. Então o Ben Driver, junto dos colaboradores, são médicos do Centro Médico de Hennepin, em Minneapolis, nos Estados Unidos, e a intenção era comparar o uso do BUGE versus o tubo endotraqueal com fio-guia, que é a maneira que a gente está acostumado a intubar, comparar esses dois e avaliar o sucesso na primeira tentativa de intubação. Agora, eles analisaram isso dentro de um subgrupo, né? Isso foi o desfecho primário deles, né? De fato. Então, o desfecho primário do estudo era conseguir fazer a intubação em primeira tentativa nos pacientes que tinham algum preditor de via aérea difícil. Então, eles definiram, de forma até subjetiva, alguns preditores de via aérea difícil e avaliaram se, de alguma forma, nesses pacientes com preditores de via aérea difícil, o BUGE auxiliaria na primeira tentativa de intubação. Então, Júlio, eu sei que você tem um questionamento quanto a esse julgamento. De fato, Júlio, de fato. Eu acho que todo trabalho que usa critérios subjetivos para avaliação da via aérea, ele se torna um pouco complexo, ainda mais nesse estudo, em que o critério não só era subjetivo, mas ele também era retrospectivo. O que é que eu quero dizer? Primeiro o paciente era intubado e depois perguntava-se para o médico que intubou se ele acreditava que essa via aérea era difícil ou não. E aí haviam alguns critérios, né? Eles definiram via aérea difícil como via aérea que tinha algum líquido obstruindo a visão, algum fluido corporal, ou quando o paciente tinha obstrução edema de via aérea, ou quando o médico acreditava que a língua do paciente era grande, mandíbula pequena, pescoço curto. Obesidade. E aí sim tinha alguns critérios que a gente pode trabalhar de forma mais objetiva, que eram obesidade, trauma facial e imobilização de coluna cervical. Agora, você falar depois que você viu a via aérea que ela era difícil, não é uma vantagem até? O estudo fala que sim, né? Mas você concorda comigo? Eles defendem isso, né? Eles defendem isso, mas você concorda comigo que isso também pode ser um critério que pode servir para a gente interpretar o estudo da forma como a gente quiser. De fato, a via aérea é difícil, a gente precisa supor que ela é difícil antes de intubar, né? Senão, como é que a gente vai preparar, né? Exatamente. Então, esse que seria
a crítica aí nesse caso. Bom, então eles tinham, independente disso, né, eles tiveram 750 casos no total e esses pacientes então eram randomizados para 2 técnicas. O que eles usavam de laringo? Pois é, vale ressaltar algumas coisas, né? A primeira é que primeiro os pacientes, a indicação de intubação endotraqueal era parada cardiorrespiratória, dificuldade para respiração e proteção de via aérea. Então eram as 3 principais indicações. Os pacientes eram randomizados para usar bugie ou tubo orotraqueal e depois se perguntava para o médico se a via aérea era difícil ou não. Justo. Eles usaram, Júlio, e na enorme maioria dos casos, eu acho que 93%, eles usaram vídeo laringo, eles usaram CEMAC. 95 a 97%. Isso, de fato. E aí eles tinham a possibilidade ainda de usar um Gladescope. Mas isso foi 3% aqui. Isso, a maioria Quase usou um ninguém CEMAC. O que o estudo diz é que mais ou menos 50% dos médicos que intubaram não olharam para a tela do CEMAC. Mas de qualquer forma, metade dos pacientes foram intubados com vídeo laringo, que pra gente não costuma ser uma realidade no departamento de emergência no Brasil. O Gladescope que a gente já tem que originalmente disponível, ele era um hiperangulado que você não conseguia fazer a laringoscopia direta. Você apenas poderia usá-lo usando a tela, né? Isso, exatamente. Agora, o próprio Gladescope e o CEMAC, ambos têm essa opção. Você pode usá-lo como uma lâmina de laringoscópica normal, né? Você pode fazer a laringoscopia direta, apesar dele ser um vídeo laringoscópio. De fato, vale ressaltar que 50% dos médicos olharam para a tela, então fizeram videolaringoscopia dos seus pacientes. A gente tem aqui na tabela 58% não olhou para a tela no grupo bugie versus 49% que não olhou para a tela no grupo fio guia. Então, isso é significativo, essa diferença, né? Deu um P 0,02. Então você tinha até mais pacientes na condição pior, entre aspas, né? Que você não usou o vídeo. Sim. Mas vamos para os desfechos então do estudo, né? Então, eu acho que falando em desfecho primário, o estudo mostrou que o bugie ajudou sim na intubação, na primeira tentativa de intubação. 96% dos pacientes que foram intubados com o bugie inicialmente tiveram sucesso versus 82% dos pacientes que passaram com fio guia. Tá, eu acho que a gente tem que prender aqui um pouquinho nesse desfecho primário. O que importa intubar na primeira tentativa? Muito bom. Inclusive isso também, das minhas primeiras críticas ao estudo, a primeira foi quase 50% usarem vídeo laringo, que isso pra gente infelizmente ainda não é uma realidade. A minha segunda questão... acho que mesmo assim você tem 300 pacientes que usaram vídeo e 300 que não. Acho que ainda assim diminui o N do estudo. Diminui, mas diminui o N do estudo. A minha segunda questão ainda é significativo, né? 300 pacientes. Mas de fato. A minha segunda questão é essa. Então, a gente não tem segmento desses pacientes no estudo a longo prazo. Então, eu não sei te dizer qual que foi o desfecho clínico desses pacientes. Então, eu sei te dizer que o bugie ajuda e ele melhora a chance de eu conseguir intubar meu paciente em primeira tentativa. Isso vale ressaltar, é um desfecho substituto. Exato, é isso que eu ia falar. É um desfecho, né? Então não é um desfecho duro. Substitutivo. Eu não sei o quanto disso melhora a mortalidade do meu paciente, o quanto disso diminui hipoxemia, diminui lesão cerebral. Claro que é um desfecho substituto. Eu tenho a associação de intubação em primeira passagem com melhores desfechos clínicos em outros estudos. Então a gente supõe que isso tenha acontecido. Se você está intubando de primeira vez, provavelmente você está diminuindo a chance e risco do teu paciente, chance de complicação. Dele ter uma hipoxemia, dele ter um desfecho adverso grave aí. De fato. Bom, mas esse desfecho primário, ele tem aquele grupo de via aérea difícil que a gente tem um pouco de críticas a ele. Mas, e como que se comportou o grupo total de pacientes, 757? Isso é uma Eu acho que é um pouco mais interessante, né? O estudo tem como desfecho secundário o sucesso em intubação em primeira passagem em todos os pacientes que foram intubados. Então, a gente tem de um lado cerca de 381 pacientes que foram intubados com a ajuda do bugie versus 376 pacientes que foram intubados com o tubo orotraqueal com fio guia. E aí, de uma forma geral, com ou sem preditor de via aérea difícil. E mesmo assim o bugie ajudou. Os pacientes que foram intubados com bugie, de uma forma geral, 98% deles tiveram sucesso em intubação em primeira passagem, versus 87% dos pacientes que foram intubados só
com o fio guia e o tubo. Isso, Júlio, dá um número necessário para tratar de 9 pacientes. Então, 1 a cada 9 pacientes que eu intubo usando o laringo mais o laringoscopo a via aérea e uso o bugie, 1 em cada 9, aumenta a minha chance de sucesso atribuída ao bugie. Excelente, esse é um NNT fantástico. Poucas coisas na medicina tem um NNT tão bom, né? Então, vamos mudar a nossa diretriz de via aérea aqui do pronto-socorro? Bom, isso é uma boa pergunta. Eu acho que a minha isso resposta... vai mudar sua conduta? Você vai mandar agora todo residente... obrigatório bugie. Júlio, infelizmente ainda não. Ainda não, porque a gente tem um componente financeiro ainda que é um limitante, né? Então o bugie aqui para o Hospital das Clínicas, ele custa em média R$ 192 e é um produto não reutilizável. Então a gente não reaproveita nossos bugies. Então quando você me traz somente um desfecho substituto como intubação na primeira passagem, embora eu queira justificar que intubação na primeira passagem auxilia o meu paciente, eu não tenho um desfecho duro de dizer que isso melhora a mortalidade. Então, pelo preço do bugie, eu ainda não consigo indicar o bugie em todas as minhas intubações. Então, eu estou entendendo aqui, tem 2 componentes aí para essa decisão, né? É o desfecho substitutivo. Talvez se a gente tivesse um desfecho duro aqui, uma mortalidade, a gente conseguiria... lança a mão em todos os nossos pacientes, né? É uma questão de custo-efetividade mesmo. O custo é alto, é aumentar R$ 192 a cada uma das nossas intubações para uma efetividade de saber que meu paciente vai ser intubado em primeira passagem, mas infelizmente ainda não tem um desfecho duro de dizer que essa intubação vai representar melhora de sobrevida, diminuição de lesão cerebral. Então não foi isso que foi visto nesse estudo. E o outro lado aí da consideração é o valor do bugie, né? Talvez se o bugie fosse bem mais barato, isso não entrasse tanto em conta? Levantemos essa bandeira, então, né? O brasileiro é muito criativo. A gente, inclusive, tem estudo falando de bugie artesanal. Vamos ver se isso vai para frente mesmo. E tem até a própria questão da esterilização dele, né? Ele, do jeito que a gente usa ele agora, ele é oco, né? Você até poderia oxigenar através do bugie, né? Mas será que isso ajuda muito? Às vezes, talvez fosse melhor um bugie maciço. O cuidado que a gente tem que ter, Júlio, eu acho, é no treinamento também da equipe, né? Eu acho que oxigenar pelo bugie tem que ser cauteloso. A gente tem uma equipe que é treinada para usar o bugie, mas isso não é a realidade na maioria dos serviços. Só quis dizer assim, a razão que ele não pode ser reaproveitado. E de fato, né? Porque ele é oco. Exatamente, ele é possível de você ventilar o paciente através eu acho que eu não consigo pensar uma razão de fazer isso, mas... Mas esse é o nosso bugie, né? Júlio, então eu acho que é isso que a gente tem para discutir. Intubação é um assunto muito interessante para a gente, medicina de emergência. Vale ressaltar que em estudos americanos, 12% das intubações nos Estados Unidos tem evento adverso. Eu acho que qualquer estudo que venha, qualquer política que venha na perspectiva de reduzir o número de eventos adversos nas intubações são recebidas de forma muito boa e a gente comemora muito quando isso acontece. Acho que faltou só um comentário aqui, né? O bugie atrasa? Atrapalha? Atrasa o nosso procedimento? Nesse estudo, o bugie não atrasou. Então, assim... Isso é importante, né? Nos pacientes... Então, como que o estudo acontecia, né? Então, todos os pacientes eram laringoscopados de forma direta ou videolaringoscopia. O bugie era passado na via aérea ou o tubo mais o fio guia. Nos pacientes que eram intubados com o bugie, então primeiro o bugie passava, depois o bugie servia para guiar, né, para que o tubo... Ele é aquele trilho, né? Isso, para que o tubo passasse pelo bugie. 38 segundos foi o tempo que demorou para intubar um paciente com bugie, em média, versus 36 segundos os pacientes que foram com fio guia. Foi um tempo... foi uma diferença de tempo não significativa. Vale ressaltar também, Júlio, que a maioria desses pacientes foram intubados por médicos com formação de pelo menos 3 anos de residência em medicina de emergência. Estava escapando esse detalhe. Esse é um detalhe fantástico do estudo, né? Então, assim, é interessante, né? Eram médicos emergencistas com formação adequada e que eram treinados para a utilização do bugie. Então, nesse estudo, o bugie não aumentou o tempo de intubação. A gente tem aqui 83 a 89% foi intubado pelo R3 ou o Fellow, 15% pelo R2 e assistente 2 a 1%. Exatamente. Então,
nos nossos serviços de emergência... Desculpa, R2 ou menos. 15 a 10% R2 ou menos. Então, o nosso serviço de emergência, às vezes, tem uma caracterização um pouco diferente disso, né? Muitas vezes, o nosso residente do primeiro ano é o médico que intuba os pacientes. Então, nesse sentido, esse estudo, a validade externa dele diminui um pouco para a nossa realidade. Então, quem usou o BUJ era realmente treinado, tinha 3 anos, 83%, 85% tinham 3 anos de formação em medicina de emergência, o que faz com que o uso do BUJ seja muito melhor, seja muito mais rápido, então não atrasa a intubação. Muito bem, gostei muito da nossa discussão. Muito obrigado, à disposição. Eu queria agora convidar todo mundo para conhecer nosso curso de medicina de emergência. Esse sábado vai acontecer o módulo de emergências cardiológicas. A gente vai falar aí do reconhecimento aí da dor torácica, da avaliação, do IAM com e sem supra. Vamos falar de arritmias, vamos falar de insuficiência cardíaca e de emergências hipertensivas, além de várias outras aulas complementares. A gente tem disponível também um fórum onde os próprios coordenadores do curso ficam presentes e estão sempre respondendo as perguntas de todos vocês. Se você quiser conhecer, é só entrar no link tiny.cc/emergência, tiny.cc/emergência. Então, Júlio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Júlio. Muito obrigado. Espero que você tenha disponibilidade de vir conversar com a gente outras vezes. Até lá. Muito obrigado, até mais.